Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 1º de maio de 2025, Dia Internacional do Trabalho. A Ucrânia derrubou drones de 300 mil dólares. Essa semana agora ela derrubou 2 desses drones. É o drone mais caro, pelo menos segundo informações que se fala, é o drone mais caro que a Rússia produz. É sofisticado, é de reconhecimento, tem equipamentos eletrônicos de visão noturna, etc. E soldados e civis russos também são sacrificados por um mito que Putin criou. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, caprichem no like para nós, ajudem o canal, assim vocês prestigiam o canal e o YouTube divulga mais. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. São sempre bem-vindos, conto com vocês. E não esqueça, você que está assistindo o vídeo pela primeira vez ou assiste regularmente os vídeos, inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. A Ucrânia tem um projeto chamado DronePad. Em inglês poderiam ser DronePad. Não tem nada a ver com os pads que o pessoal usa aí no sistema de computação na internet. Mas esse projeto, ele já derrubou mais de uma dúzia de drones Merlin VR da Rússia. Então, esses drones são drones de reconhecimento. Segundo a própria Rússia informa, é o drone mais sofisticado. E a Ucrânia já, quando derrubou, eles sempre correm para pegar os destroços, se cai dentro do território ucraniano, como foi o caso desses, e aí eles pegam eles para que os engenheiros ucranianos estudem o drone para ver o que eles têm ali de diferente, de bom, e para achar as vulnerabilidades do drone nessas condições. Mas se ele já foi derrubado mais de uma dúzia, mais de 12, significa que de fato ele é vulnerável, né? Então, e 2 desses drones mais caros de reconhecimento, que chamam-se Merlin-VR, né? E eles, em 30 minutos, foi descoberto ali na própria Ucrânia, né? E eles foram derrubados, com a diferença de 30 minutos cada um. Em 30 minutos, a Rússia perdeu 600 mil dólares. Então, é um dinheiro razoável, né? Dá aproximadamente aí mais de 3 milhões de reais. É um dinheiro interessante. E as forças ucranianas continuam a usar efetivamente drones antiaéreos. Então, a Ucrânia atacou eles com drones, ela não derrubou com artilharia, não derrubou com metralhadora, sei lá, qualquer coisa assim. Ela usou drones para atingir e destruir veículos aéreos não tripulados, ou seja, isso é contra drones de reconhecimento russos. Essa é a finalidade dessa outra categoria de drones que a Ucrânia possui. Esse Merlin VR é um drone ainda, apesar de já estar atuando na Ucrânia desde 2022, mas ainda está, segundo a própria Rússia já informou, em fase experimental de reconhecimento introduzido pela Rússia no final de 2021. Falei 2022, mas é no final de 2021. De acordo com o Grupo Operacional Estratégico das Tropas Khortytsia da Ucrânia, ele é considerado o drone de reconhecimento mais caro da Rússia, custando mais de 300 mil dólares por unidade, eu já disse. O drone pode, agora a informação interessante, esse drone ele pode voar com altitudes máximas de até 5 quilômetros, né, em pés, 16.500 pés, e permanece no ar por até 10 horas, e tem um alcance de 600 quilômetros. E tem uma grande autonomia, então, 10 horas e ter um alcance que ele pode voar a 600 quilômetros, que é aproximadamente 373 milhas, eles informam em milhas, eu converti. Então, essa é um drone poderoso da Rússia, sem dúvida nenhuma. Mas ainda não está claro se a Rússia iniciou em produção em massa. Segundo informações, ela não iniciou ainda em produção em massa porque faltam insumos. Então, ela ainda usa isso como projeto e ainda em fase experimental, mas que de fato eles já estão atuando no teatro de operações, em todas as linhas de frente dentro do teatro de operações, eles seguidamente têm aparecido. E quando são detectados pela Ucrânia, eles são derrubados. A Rússia intensificou recentemente nos seus ataques o uso desses drones. E foi aí que a Ucrânia começou a acompanhar. E ela também começou a intensificar os bombardeios aéreos, e depois de observação desses drones. A Ucrânia começou a observar, tentar monitorar esses drones, e quando ela então
ela descobre, ela tenta derrubar o drone, como teve sucesso dessa vez e nas outras vezes que eu disse, ou seja, ela e então mais de 12 Merlins não vão voar mais nos céus ucranianos, justamente dando apoio a esses ataques terrestres que a Rússia está fazendo, que era um grande apoio. Eles observavam onde estavam as posições ucranianas, onde estavam as trincheiras ucranianas e partiam para o ataque, né? E como eu disse, eles já estavam atuando desde o final de 2021. O primeiro desses que foram abatidos, desse lote todo que já foi abatido até agora, ele foi abatido no verão de 2022. Ninguém conhecia esse drone, ele passou a ser conhecido a partir de 2022, quando foi abatido, né? E que teve muito sucesso. Agora, esses drones, eles fizeram um esforço coordenado entre artilheiros antiaéreos de uma brigada mecanizada, que tem drones, e mandaram esses drones para cima deles, e também operadores da brigada de artilharia. Foram os primeiros a chegar ao local do acidente, não, desculpe, falei errado, onde os destroços do drone caíram, né? Então, então eles, na verdade, fizeram essa colaboração, e eles capturaram tudo que ele tinha de pedaço do drone e entregaram para a retaguarda, para a engenharia e os cientistas ucranianos avaliarem melhor. Todos eles que eles conseguem pegar, eles mandam para estudos desse pessoal. Enquanto isso, soldados e civis russos são mortos por causa de um mito que Putin criou e continua querendo manter esse mito. Sabem que mito não é uma coisa verdadeira, mito é uma coisa que não existe. Mito é uma coisa que não existiu, né? Então, tem mitologia grega, por exemplo, né? Talvez o que eu vou dizer não seja da mitologia grega, porque isso não deu uma estudada antes. Por exemplo, Hércules. Hércules é mitologia, é um mito, mas de fato ele nunca existiu, né? E outros que têm, né? Essas deuses do Olimpo e tal, que são heróis, e tem outros que são maus, passam até em filmes, né? Então são mitos, Nárnia, etc. Ou seja, existe uma série de mitos e Putin criou um mito. O Putin criou o mito que a Rússia acreditava, e o mundo inteiro acreditava, do segundo maior exército do mundo, e da invencibilidade desse exército que está apanhando na Ucrânia há mais de 3 anos, que em um mês iria conquistar a Ucrânia, que em 3 dias chegaria a Kiev, vindo da Bielorrússia, com aquela coluna de 60 quilômetros de tanque. Os ucranianos iam ficar maravilhados e eles iam desfilar pela Ucrânia em parada militar na rua central de Kiev, né, até a Praça Maidan Nezalezhny. Iam lá tomar posse da cidade, e eles iam naquele perímetro onde está a administração, mataria toda a administração das cidades, e orgulhosamente o ditador russo viria e empossaria um outro governo fantoche, submisso a ele. E isso não aconteceu, né? E não acontecerá jamais. Agora que eles não fizeram isso em 3 anos, a grande burrice deles é se eles continuarem essa guerra por muito mais tempo, com as perdas que tiveram. Então, é hora da Rússia dizer aos sonhos de Kiev, de Odessa e Lviv, né? Porque é a realidade, são os fatos, né? Apenas os bobinhos, os trouxas, os idiotas, os imbecis que acreditam que eles estão avançando na Ucrânia. Não conseguiram pegar nada, perderam mais de 952 mil soldados até a data de ontem. E o que eles vão fazer? Uma quantidade enorme de material, de sistema de artilharia, perdidos, não conseguem repor a produção porque não tem peças, principalmente as peças que dependem de inteligência, que são chips, e outros, né? Isso a gente tem que falar francamente e sem medo, porque isso é verdade. Agora a gente vê pessoas não esclarecidas, pessoas mal informadas, que repetem o discurso do ditador russo. Mas não quero falar sobre essas pessoas, porque discutir sobre imbecis não leva a lugar nenhum. Agora, se o exército russo, eu estava vendo aqui, fazendo minhas contas, avançar como está avançando, vamos dizer que estão avançando lá, mas igual como ele está avançando isso, eles vão demorar muito tempo para pegar toda a Ucrânia. Vai demorar décadas, né? E o sonho dele de chegar em Berlim, ou Paris, ou sei lá onde, vai demorar séculos. E não conseguem. E para pegar, só chegar até Odessa, recentemente Putin falou que querem chegar até Odessa, porque eles estão longe de Odessa. Estão muito longe de Odessa. Nessa velocidade, se eles conseguirem avançar 500 metros, 1 quilômetro por dia, que essa é a realidade. Agora não estão conseguindo mais, que a Ucrânia está contra-atacando.
Então, eu acho que eles têm um grande problema de acreditar nesse mito ainda. Eles acreditam. E tem um bando de bobinhos que acreditam nisso também, no mundo inteiro, né? Aparentemente, até o presidente dos Estados Unidos, quando na emboscada feita no Salão Oval, disse que ele não tem cartas, que a Rússia é muito maior, o exército da Rússia é muito maior, ele não tem como vencer a Rússia. Até esses 3 anos de guerra está provado que não é verdade. E é importante notar que Putin, né, o ditador da Rússia, o maligno, ele, ao desencadear essa guerra contra a Ucrânia, ele escolheu o pior cenário possível. O fato dos russos terem começado a matar ucranianos. Isso foi um grande erro. É o pior cenário possível. Matar civis, né? É o pior cenário possível. Isso precisava ser evitado. Acho que a guerra talvez não estivesse nesse ponto. Hoje toda a população está revoltada contra a Rússia, contra os russos, não querem nada com a Rússia. É o pior cenário possível. E acho que isso poderia ser evitado, mas como deve ser um doente mental que está fazendo isso, e levou com isso a fama para toda a Rússia, que inclusive quando fez a invasão apoiava, batia palmas. Essa é a verdade, né? E o rolo compressor de guerra está avançando, cidades estão sendo destruídas. Isso está acontecendo. Mas não as tropas avançando no terreno. Esse rolo compressor de atacar civis, de matar crianças, de sequestrar crianças. Quer dizer, eles estão fazendo todas as maldades malignas, porque são comandados por um maligno. Então, essa sensação criada de um exército que era o segundo do mundo, tudo bem. Até o presidente dos Estados Unidos acredita. Mas nós não acreditamos. A Ucrânia não acredita. E encarou. É que nem os 300 de Esparta. Seguraram os persas apenas quando foram traídos, é que os persas conseguiram fazer uma manobra pela retaguarda. Mas com a Ucrânia, não, isso não vai acontecer. Então eles nunca deveriam ter entrado na Ucrânia com uma força tão pequena também. 200 mil homens, mas eles já perderam 900, significa que para ele entrar na Ucrânia ele precisava de mais de 1 milhão de homens e ele não tinha isso. Ele achou que ia ser recebido com glórias, né? É sonho de um doente mental, uma patologia muito grave. E o plano do Kremlin era realizar um desembarque militar pela Bielorrússia, como fez, e tomar Kiev. Fugiram com as calças na mão e todos os tanques dessa coluna foram destruídos. O mesmo exército russo não conseguiu reverter a situação no fronte. Suas perdas são estimadas, já não vou repetir, mas em centenas de milhares de mortos. Então isso não vai acontecer. Nesses 3 anos da segunda fase da guerra, que começou em 2014, eles têm apenas um alvo estratégico que eles pegaram. Mariupol, a cidade portuária de Mariupol. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com você. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.